Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje um assunto importantíssimo: geometria molecular e polaridade. Vem só ver como é fácil. Bom pessoal, geometria molecular se trata de um desenho, de um formato que a molécula apresenta. Então, geometria significa formato. Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é que é para molécula. Moléculas são substâncias que têm ligação covalente, a metal com a metal. Então, por que existe este formato? Por que se forma esse formato? Veja só. Tomando por exemplo a molécula da água, átomo central é o oxigênio, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz duas ligações covalentes. Então fica dessa forma aqui. Então, ó, essa forma como a gente representa no papel não é a forma que a molécula da água é fora do papel, tá? Por quê? Veja bem, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Aí a gente tá vendo que tem um aqui e tem outro aqui. E tá faltando aparecer aqui 4 elétrons, ou seja, 2 pares que não fizeram ligação química. Cada parzinho desse é uma nuvem de elétrons também. Então esse parzinho aqui que eu circulei, ele vai empurrar essa nuvem daqui, essa ligação covalente. E esse parzinho daqui vai empurrar essa outra ligação covalente. Então, ocorre uma repulsão eletrônica dos pares de elétrons, uma repulsão nas nuvens eletrônicas. Aí é por isso que a molécula ela termina criando uma forma, um formato. No caso da água seria esse daqui, tá? Então, ocorre esse fenômeno porque há uma repulsão de pares eletrônicos, das nuvens eletrônicas. Como é que a gente faz para descobrir o formato? Veja só, analisando o número de nuvens eletrônicas, a gente vai fazer uma análise no número de nuvens eletrônicas e no número de ligantes do átomo central. Então você vai olhar para o átomo central e vai verificar o seguinte: tem quantas nuvens eletrônicas? Tem quantos ligantes? Aí ligantes são os elementos que estão ligados, fazendo ligação química no átomo central, somente no central. E lembrando para você que nuvem eletrônica pode ser a ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla ou um parzinho que não fez ligação química. O segredo da geometria molecular está nessa tabela aqui que vocês estão vendo. Veja só, essa coluna aqui fala do número de nuvens eletrônicas do átomo central, não esqueça disso. Aqui, o número de ligantes. Ligantes são os átomos que estão ligados no átomo central. Aqui nós temos o nome da geometria e aqui nós temos o formato, o desenho que essa molécula vai ficar, tá bom? Esse A que eu coloquei aqui, ele representa o átomo central. E esse X, esse outro X, seriam os ligantes, os elementos que estão ligados no átomo central, tá? Uma coisa importante, você não vai modificar aquilo que você fez na ligação, tá? Você vai tentar deixar a molécula com esse desenho daqui, com esse formato. Pode ser esse outro e assim vai. Bom, então para você encontrar o desenho correto, a forma correta da molécula, você vai procurar saber quantas nuvens tem, quantos ligantes tem. Aí, dependendo de quanto der esse número, você vai encontrar nessa tabela o correspondente, o desenho correspondente, o formato correspondente. Só lembrando que, se a molécula tiver 2 átomos, se ela for diatômica, aí não tem como fazer outro desenho a não ser colocar um aqui e o outro aqui. Não dá para fazer um desenho diferente. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser linear, ela vai estar em linha reta. Tá bom? Vamos fazer um exemplo para você ver como é que isso aqui funciona. Verifique a geometria molecular para as seguintes moléculas. Vamos lá. A primeira aqui. O átomo central é o carbono, hidrogênio de um lado, nitrogênio do outro.
O hidrogênio está na família 1A, só faz uma ligação covalente. O C está na família 4A, faz 4 ligações covalentes. E o N, 3 ligações covalentes. Então, ó, coloca um tracinho aqui, o H fica estável, o C não. Puxa para cá agora. O C não fica estável, o N não. Faz de novo. O C não fica estável, o N também não. Faz de novo. Agora o C fica estável, o N fica estável. Tá bom? Aí, aqui está a ligação química, beleza. Agora falta a gente descobrir a geometria. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dizer, observar quantos elétrons, quantas nuvens eletrônicas tem no átomo central, só no central. Mas antes de você contar o número de nuvens, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Sobra elétron no átomo central que não fez ligação? O carbono, ele é da família 4A. Então ele tem 4 elétrons. Vamos lá. Tem um aqui, tem outro aqui, 2, 3, 4. Então, os 4 elétrons que o carbono tem já está fazendo parte da ligação química, não há sobra de elétron. Então, aqui, o que é nuvem aqui? Vai ser essa ligação covalente simples e essa ligação covalente tripla aqui, ó. Então, aqui nessa molécula, no átomo central, eu tenho 2 nuvens. E tenho quantos ligantes no átomo central? Ligantes seriam o N e o hidrogênio, tá? Seriam eles dois. Então, tem 2 ligantes. Aí a gente vai aqui nessa tabela, agora, ó, e procura 2 nuvens e 2 ligantes. Olha aqui, ó, é a primeira. 2 nuvens, 2 ligantes. Aí, se tem 2 nuvens e 2 ligantes, como é o nome da geometria? Linear. E linear significa o quê? Linha reta. Significa que a gente vai escrever assim, ó, a molécula. Tá bom? Então, como é que vai ficar esse exemplo aqui? Vai ficar assim: H, C, 3 tracinhos, N, em linha reta mesmo. E o nome dessa geometria é linear. Mudou quase nada nesse exemplo, né? Mas vamos fazer o próximo que você vai ver que tem uma diferença. Vamos lá. Átomo central é quem fica em menor quantidade. Aqui empatou. Aí o que é que você vai fazer? Quantas ligações faz o silício, o Si? O Si faz 4 ligações. E o oxigênio, 2 ligações. Então quem fica no meio é quem faz mais ligações. H aqui, vou colocar o O aqui. Pronto, feito isso, faz a ligação. O H faz um tracinho, uma ligação. O Si faz 4 ligações, ele é da família do carbono. E o oxigênio faz 2 tracinhos, 2 ligações. O H fica estável, o Si não. O H fica estável, o Si não. O Si não fica estável, o oxigênio também não. O silício fica estável, o oxigênio fica estável. Pronto. Primeira coisa que você vai fazer. Sobra elétron no átomo central. O Si é da família 4A. 1, 2, 3, 4. Os 4 elétrons do silício já estão na ligação química. Então não há sobra de par de elétron. Então nós temos quantas nuvens? 1, 2, 3. 3 nuvens no átomo central. Temos quantos ligantes? O oxigênio é um ligante, o hidrogênio é um ligante também, e esse outro hidrogênio também é um outro ligante. 3 nuvens, 3 ligantes. O que é que a gente faz? Vai lá naquela tabela e procura onde tem 3 nuvens e 3 ligantes. Olha aqui, 3 nuvens, 3 ligantes. Então, a geometria, o nome dela é essa, trigonal plana. Tá? E o formato que a gente vai fazer é um formato semelhante a esse daqui que eu circulei. Tá bom? Então, vamos lá fazer isso aqui nessa molécula. Átomo central no meio. Vou colocar um hidrogênio aqui. Vou colocar um hidrogênio aqui. E aqui a ligação dupla com o oxigênio. Viu? Então, ocorre esse formato devido à repulsão dos pares eletrônicos. Aí o nome disso daqui é trigonal plana. É o nome da geometria, trigonal plana. Outro tópico muito importante se chama polaridade. A polaridade, ela vai explicar para a gente sobre solubilidade. Que substância se dissolve em outra substância, tá bom? Então, polaridade fala de solubilidade, tá bom? E veja só,
Dizemos que uma substância é polar quando a mesma apresenta um polo. E dizemos que uma substância é apolar quando a mesma não apresenta um polo. Bom, então o segredo desse assunto é você entender o que significa polo na química. Veja só, substância que for polar se dissolve outra que é polar. E uma substância que é apolar dissolve outra que é apolar. Então, a gente tem uma regrinha na química muito importante. Semelhante, dissolve, semelhante. Agora vamos entender o que é o polo para a gente poder saber se é polar ou apolar. Veja só. Vamos pegar como, por exemplo, a molécula do HCl, do ácido clorídrico. Então vamos fazer a ligação covalente. Vai ficar assim. O H faz um tracinho, uma ligação, o cloro faz uma ligação. Ok. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos procurar se houve elétrons que não fizeram ligação química. Os pares de elétrons que não fizeram ligação química. O H só tem um elétron. Então o elétron que o H tem está aqui. Está na ligação covalente. O cloro ele tem 7 elétrons. Então tem um aqui. Tem outro aqui. Ó, 4. Agora tem 7. Tá vendo? Tem 7 elétrons. Um está na ligação. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 elétrons não fizeram ligação química. Aí se você observar, ó, tem um lugar dessa molécula, uma região dessa molécula, que tem um acúmulo de alguma coisa. A palavra polo significa acúmulo. Quando a gente fala polo industrial, é um acúmulo de indústrias. Polo norte é o ponto máximo do norte, ou seja, é um acúmulo do polo norte. Polo sul a mesma coisa. Então, polo significa um acúmulo. Aqui na nossa química é o acúmulo de elétrons. Perceba que tem uma região aqui, ó, tem mais elétrons do que o hidrogênio aqui. Tá vendo? Então, quando um lugar na molécula tem mais elétron do que outros, aí a gente diz que isso é um polo, ou seja, essa molécula é polar. Tá bom? Agora vamos fazer com o CO2. Átomo central é o carbono, oxigênio de um lado, oxigênio do outro. Oxigênio faz 2 ligações e carbono faz 4. Então, vai ficar assim. Pronto. O que a gente vai fazer agora para achar a polaridade? Vamos procurar esses pontinhos, se sobrou elétrons que não fez ligação química. O oxigênio está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons. Um está aqui, o outro está aqui. 3, 4, 5, 6. Opa, aqui a gente tem um polo, né? Aqui uma região que tem elétron. Agora vamos olhar no carbono. No carbono sobra elétron? Não, porque o carbono tem 4 elétrons. Um está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui e o outro está aqui. Os 4 estão na ligação. A mesma coisa com esse oxigênio aqui, ó. Ele também tem 2 parezinhos que não fizeram ligação química. Então, ó, aqui também é um polo. Ó, perceba que nessa molécula aqui existe um polo nas 2 extremidades, tá? Quando tem um lugar que tem a mesma quantidade do outro, onde não tem mais do que um outro, então os polos vão se anular. Então a gente diz que essa molécula é uma molécula apolar, tá bom? Mas vamos supor, se aqui tivesse 6 sobrando e aqui só tivesse 4, então aqui seria o polo. Aí ela seria polar, tá bom? Então é assim que você descobre. Eu vou acrescentar só mais um exemplo aqui para a gente fazer uma comparação. Vamos falar da água. A água, átomo central é o oxigênio, H de um lado, H do outro. Pronto, fica assim. Sobra elétron no H? Não. Sobra elétron no O? Sobra. Sobra 2 pares. Então, ó, perceba que no oxigênio tem um acúmulo de elétrons e nos outros átomos não. Então, a água é uma molécula
polar. É uma molécula que é polar, tá bom? Então, para que serve a polaridade? Para saber quem se dissolve e quem não se dissolve. HCl se dissolve na água? Sim, porque o HCl deu polar. Então, se você misturar com água, vai dar uma solução, uma mistura homogênea. E o CO2 dissolve na água? Não. Se você colocar o CO2 na água, vai formar a mistura heterogênea, vai formar mais de uma fase, tá bom? Então, semelhante dissolve semelhante, beleza? Eu aguardo vocês na webconferência para tirar todas as suas dúvidas.